Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez nesta belíssima tarde de 8 de maio de 2020 para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje estamos chegando aqui para estudarmos um pouco mais com base naquele livro que estamos estudando há algum tempo. Na verdade, estamos estudando 2 livros, mas neste momento estudaremos mais um capítulo do livro Calma. E por isso nós agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos os companheiros que têm nos auxiliado ao longo desses dias nas nossas reflexões, com as suas boas vibrações, com a presença nesta sala virtual, com o acesso ao material que fica gravado, acesso posteriormente para estudos e reflexões também. Então, neste momento, nós iremos iniciar este estudo com base neste capítulo 17, que tem como título Usufruto e Paciência. Então, aqui o Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, nos fala sobre a administração das coisas aqui deste mundo, as coisas materiais. De que forma nós estamos administrando esses bens? Estamos administrando de forma correta ou da forma correta como deveríamos administrar? E também sobre este assunto, antes de começarmos aqui com as palavras de Emmanuel, é importante nós fazermos referência para que os companheiros depois quiserem aprofundar um pouco mais o estudo acerca desta temática, a necessidade do desapego, uma mensagem que se encontra em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16º, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, não se pode servir verdadeiramente a Deus apegado às coisas aqui deste mundo. Não se pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir às coisas do mundo. Então aqui nesta mensagem, no item 14 deste capítulo 16º, uma mensagem do Espírito Lacordaire, recebida em 1863, que tem como título Desprendimento dos Bens Terrenos. Então, nesta mensagem, este espírito amigo começa, ela é bastante longa, vamos pegar aqui apenas algumas frases, mas ele começa exatamente nos chamando a atenção da seguinte maneira, que o amor aos bens terrenos constitui um dos maiores obstáculos, um dos mais fortes obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Um dos maiores obstáculos, ou o maior obstáculo, um dos mais fortes obstáculos para o nosso adiantamento moral e espiritual. Aí ele diz ainda, pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Então aqui ele nos fala que quando nós nos apegamos excessivamente às coisas materiais, nós destruímos as nossas faculdades de amar as outras pessoas. Só nos preocupamos com as coisas materiais. E o que nós levamos aqui deste mundo? O que é patrimônio nosso que levaremos aqui deste mundo? Levaremos apenas as coisas boas, as nossas atitudes boas ou equivocadas. Porque no mundo espiritual, os títulos acadêmicos aqui da Terra, os registros em cartórios de tais e tais imóveis,
ou os registros junto a outras instituições, por exemplo, Detran, em relação aos veículos, ou um registro de qualquer um outro meio de transporte, uma embarcação, um avião e assim sucessivamente, não tem valor nenhum no mundo espiritual. Lá a moeda que tem curso livre são as moedas do coração, as moedas que nós levaremos em nosso coração, em especial as moedas do bem, a prática do bem que tenhamos feito aqui na terra. E mais adiante nesta mensagem, este Espírito amigo nos diz o seguinte, na forma de um questionamento que nos faz refletir seriamente e profundamente sobre as nossas atitudes na atual existência em relação ao nosso comportamento, não em relação ao comportamento dos outros. Não temos que nos preocupar em relação ao comportamento dos outros, mas em relação ao nosso, porque a responsabilidade em transformar o outro é responsabilidade dele. Agora, a responsabilidade em nos transformar, esta sim, com certeza, é nossa. Então ele nos diz da seguinte maneira, neste questionamento: você já pensaste, ou seja, tu já pensastes, quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, fisicamente falando, né? Como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Então aqui ele nos chama a atenção se nós já pensamos nisto, em relação ao apego excessivo às coisas perecíveis, às riquezas perecíveis aqui deste mundo, que para nós são passageiras, assim como o nosso corpo físico, que também é um empréstimo divino, que também é um patrimônio divino, o nosso corpo, e que nós temos que prestar contas a Deus da administração deste patrimônio chamado corpo físico e os outros patrimônios que nós temos à nossa disposição. E aí ele diz o seguinte: esqueçais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Então, neste caso, não devemos esquecer que somos meros administradores e que deveríamos administrar de forma inteligente esse patrimônio ou estes patrimônios, por menores que sejam, que Deus nos concedeu para administrarmos. E aqui nós chegamos, vamos deixar aqui esta mensagem, igual eu falei, é uma mensagem longa que está neste capítulo, ou melhor, vamos ler mais um trechinho aqui que diz o seguinte, que é muito importante, ainda nessa mensagem de Lacordaire, que diz o seguinte, ó, o desapego, aí ele já falando do desapego, que é o importante para nós, sabermos administrar corretamente as coisas, o desapego aos bens terrenos constitui, ou melhor, consiste em apreciá-los no seu justo valor, apreciá-los e usá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Então aqui são algumas situações que ele nos coloca em relação ao desapego, em sabermos administrar isto, servirmos desses bens sem apego, administrarmos corretamente em benefício dos outros também, e não ficarmos murmurando, muito chateado com a vida, quando Deus resolve transferir de mãos a administração desses bens. Então, em muitas situações nós falamos, o fulano perdeu uma fortuna. Não, ele não perdeu, não era dele. Apenas mudou de mão e aquela fortuna não desapareceu. Apenas está com a administração de outro, que talvez tenha mais responsabilidade, tenha mais prudência
em administrá-la. Então, possamos ter o cuidado devido ou o devido cuidado em administrarmos corretamente ou o mais próximo possível do correto esses bens que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. E em relação a isto, neste capítulo 17, Emmanuel diz o seguinte: ante as leis da terra, a propriedade pertença ao grupo social ou a um indivíduo é sempre credora de respeito. Então aqui Emmanuel começa nos dizendo que a propriedade terrena, a propriedade material, ou seja, as posses materiais aqui na terra, de acordo com as nossas legislações, seja de grupo social ou de um indivíduo, tem que ser respeitada. Tem que ter aquele devido respeito em relação àquela posse. Entretanto, perante a criação divina, a ideia do usufruto é grande fator de paciência ao coração. Então aqui ele começa nos chamando a atenção que perante a criação divina, a ideia do usufruto, ou seja, temos que pensar nessa ideia, não somos proprietários, somos apenas usufrutuários daqueles bens e que devemos administrar com a devida paciência, com o devido cuidado. E aí ele acrescenta na sequência dizendo: se raciocinas em termos de vida eterna, se raciocinas em termos de vida eterna que nós temos pela frente, a eternidade, lembrar-te-ás, de certo, que os teus mais valorosos ascendentes vieram à terra, desfrutaram-lhe os bens e voltaram à espiritualidade que se nos faz o campo de origem. Então aqui ele nos lembra dos nossos ascendentes, os nossos ancestrais que vieram à terra, administraram bens e voltaram para a sua origem, o mundo espiritual, e que esses bens que eles administraram aqui ficaram. De acordo com as leis terrenas, as leis aqui da terra, foram transferidos para os seus herdeiros ou para terceiros. Então nós temos que aprender a enxergar isto com os olhos da alma, com os olhos do coração, sem apego. E aí ele diz na sequência ainda: reflete nisso, porque os abalos da desvinculação do mundo não te comprometam equilíbrio e saúde. Então ele nos fala que, não nos desapegando das coisas materiais, os abalos, quando deixarmos este mundo, vai nos comprometer, espiritualmente falando, o equilíbrio e a saúde. Em nos desapegando dessas coisas, nós sairemos daqui de uma forma tranquila, serena, sem olharmos para trás. Assim, com certeza, deveria ser a nossa atitude de transformação. Os entes mais queridos buscaram-te a companhia, sem sombra de dúvida. Ou nós, por nossa vez, buscamos a companhia deles. No entanto, surgirá o momento em que se despedirão de ti, ou no qual te despedirás deles, sob os imperativos das leis de mudança construtiva, conquanto o amor permaneça intacto, prenunciando as alegrias do reencontro. Então aqui ele nos fala sobre as pessoas, não mais os bens propriamente, riquezas materiais, mas das pessoas. Também não devemos nos apegar às pessoas, amá-las sim, mas não nos apegarmos a elas como se elas fossem propriedades nossas, porque em um momento qualquer iremos nos separar, seja em função da morte do corpo físico, seja pela lei da evolução. Um vai evoluir mais do que o outro, vai caminhar mais rápido que o outro e vai ter que seguir a sua jornada. Mas lembremos que o amor permanecerá intacto.
E esses laços do amor são indestrutíveis. Continuaremos unidos, mesmo que em locais muito distantes no universo. Os bens que porventura reunistes se transferirão de teu nome. Não são teus. Para outros se transferirão de teu nome para outros, sejam esses outros familiares que se te ligam na consanguinidade ou companheiros diferentes que te confiarão continuidade ao trabalho. Então aqui ele nos fala da transferência dos bens materiais, como nós sabemos, através das nossas leis aqui do plano terrestre. Transferirão de nome aqueles bens que talvez nós nos apegávamos tanto, que tínhamos tanto amor, tanto apego, mais do que mesmo a próprias pessoas da nossa família, que não deixávamos ninguém nem chegar perto, nem encostar, por exemplo. Mas, em si, desencarnando, em deixando a veste física aqui, aqueles bens passarão para a administração de outras pessoas. E ele segue dizendo ainda: poder que detenhas, aqui vale muito para aquelas criaturas que acham que fisicamente aqui são eternas, que ficarão aqui eternamente no corpo físico e que se apegam tanto ao poder, que adoram o poder, que têm uma verdadeira possessão ao poder. Que poder? Na verdade, nós não somos autoridade disso ou daquilo. Nós apenas estamos, provisoriamente, até mesmo na condição de pais. Nós não somos pais dos nossos filhos. Nós apenas estamos, provisoriamente, porque no futuro esses papéis se inverterão naturalmente. Então apenas estamos. Sem sombra de dúvida, nós podemos afirmar que somos, todos nós somos, filhos de Deus. Isso somos e isso não mudará jamais. Todos nós somos, e isso não mudará jamais, seres imortais. Isso, sem sombra de dúvida, não mudará. Mas aquela questão de autoridade aqui na Terra, nós apenas estamos. Não nos apeguemos, não fiquemos com este orgulho, com essa vaidade, com essa prepotência em relação aos poderes transitórios aqui da Terra, porque realmente são muito transitórios, passam rapidamente. Então ele diz aqui, o poder que detenhas, por muito se demore nas mãos, passará para as mãos alheias, considerando-se as transformações inevitáveis. Influência que possuas cederá com o tempo. As influências pessoais que nós temos aqui, que às vezes a pessoa, em pronunciar o seu nome em um determinado local, abrem-se as portas, igual as pessoas acostumam dizer, não, falou o nome do fulano naquele local, as portas se abriram, quase que colocaram um tapete vermelho para eu adentrar. Isso também passará, essas influências também passarão, cederão lugar, também cederão com o tempo. Nós seremos substituídos em relação a essas influências, outras pessoas tomarão lugar naturalmente em relação a essas influências, porque também é passageira, ou são passageiras essas influências. Determinadas faculdades de inteligência tê-las-á no plano físico, enquanto puderes sustentar-te em corpo relativamente robusto. Então a inteligência, que não é do corpo físico, mas sim do espírito, nós a expressaremos aqui neste corpo físico, como ele diz aqui, enquanto o nosso corpo físico estiver em condições de uso, enquanto essa ferramenta não estiver enferrujada, já não mais em condições de uso. Porque quando chegar à condição de não mais usar, não teremos condições de expressar a nossa inteligência. Não que venhamos perder a inteligência,
porque ela é do espírito, está arquivada no cérebro do espírito, ou seja, é um patrimônio do espírito, não é do corpo físico. A maneira do violinista, que apenas se manterá em alta forma enquanto conseguir dispor da integridade do instrumento. Um excelente violinista, por mais exímio violinista que seja, se ele não tiver um instrumento, ou seja, um violino bom em suas mãos, ele não vai conseguir executar como ele sabe executar. Aí ele encerra dizendo o seguinte: atentos à realidade de que todos, não são alguns, todos usufruímos recursos que na essência não nos pertencem. Estejamos alertas, amando sem possessão e servindo sem apego. Amando sem possessão, não somos proprietários de nada e nem de ninguém, e servindo sem apego. Considera a posição de usufrutuário em que te encontras na experiência terrestre, e sejam quais forem as circunstâncias adversas em que te vejas no mundo, a paciência não te faltará. Então, que possamos realmente nos colocarmos nesta condição de usufrutuários, de administradores desses recursos que, na verdade, todos são propriedades divinas, são propriedades do Criador. Saibamos honrar o compromisso para com Deus em administrar corretamente, administrarmos com sabedoria, administrarmos com amor este patrimônio que não é nosso. Paz a todos nós, um abraço fraterno, que tenhamos um excelente final de dia, uma excelente e produtiva tarde de novas experiências, com certeza, que chegarão ao nosso caminho e que possamos aproveitá-las da melhor maneira possível. Paz aos nossos corações, boa vontade para com os homens aqui na terra. Que Jesus nos envolva e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja, meus irmãos.